Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos então para nosso momento aqui de estudo. A Rosângela está desesperada que elas já terminaram. Também fiquei, Rosângela, mas eu tenho que, segurar a onda aqui na frente das câmeras, Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que será de mim, E nós vamos estudar a carta de Tito. Eu queria trazer elas para vocês, já estou com ela na cabeça há uns dias assim, e achei válido estar trazendo aqui, claro, toda a Bíblia é válida, Mas assim, estar compartilhando ela na íntegra com vocês, quase que na íntegra, porque é uma carta que, não sei se vocês percebem, a gente não olha muito, não se atenta muito, talvez por ela ser meio miúda, comparada com outras cartas. É uma carta apostólica, vem do apóstolo Paulo, direcionada a Tito, um discípulo de Paulo, e é uma carta que vem trazendo instruções para Tito e para a igreja que Tito cuidava, E é claro que isso alcança a gente hoje em todos os âmbitos. A gente vai ver que ela é uma carta super abrangente, é muito, muito fácil de entender, e também vou estar explanando mais aqui para vocês. Então, vamos estar estudando ela todinha hoje, tá? Então, abre um pouco aí a cabeça, Não fica aí já querendo que termine, que mal começou. Então, é um momento para se dedicar, para estudar. São 3 capítulos, não é uma carta longa, a gente consegue ver ela hoje com certeza, tá? Eu creio, Qualquer coisa eu vejo uma alternativa aí depois, mas a princípio, hoje começamos e hoje terminamos, tá bom? Então, assim, a carta de Tito, ela foi escrita aproximadamente no final ali da vida de Paulo, do ministério de Paulo, 63, 64, depois de Cristo. Então, assim, o livro de Atos dos Apóstolos não menciona a pessoa de Tito, não menciona uma visita do apóstolo Paulo na ilha de Creta, que é para onde essa carta, é direcionada, mas provavelmente o apóstolo Paulo visitou esse lugar, provavelmente na 2ª ou 3ª viagens missionárias de Paulo. Sei disso porque fizemos aquele estudo sobre as viagens missionárias de Paulo. Então eu sei que a primeira viagem foi bem curtinha, bem curtinha não, mas não chegou em Creta, e a 2ª e 3ª daí pode ser que tenha chegado lá. É o que dá a entender, pode ser também que só Tito esteve em Creta. Nós vamos ler aqui e vamos tirar nossas conclusões, tá? Então vamos nessa, abre aí a tua Bíblia, por favor, se puder, Bíblia de papel, pega uma caneta, marca texto, tu gosta disso, e risca ali, faz círculo, faz desenhinho, faz outra coisa, escreve outra coisa que você entendeu. Essas coisas vão nos ajudando a inculcar esse ensinamento, Eu percebo que eu fico inculcado, no bom sentido, em todas as vezes que eu estudo a Bíblia, e isso se dá mais quando eu venho passar um estudo aqui, O Asaf fez um estudo de Jó, eu acredito que ele inculcou muito mais o livro de Jó do que eu, do que o Leandro que está aqui, do que o Roberto, do que qualquer um de vocês, porque ele se debruçou em cima daquilo. Então, quanto mais... Quê? Muito, ele disse muito. Então, quanto mais a gente se envolve com aquilo, a possibilidade de eu gravar é maior. Se eu ver pela 2ª vez, aquele culto lá, aquela palavra falou comigo, me interessou. Veja de novo, irmãos. A gente tem esse recurso hoje. Em vez de ver os teus vídeos aí que tu vê, que não te leva para lugar nenhum, vê de novo a pregação. Por quê? Muito provavelmente você deve ter absorvido 30% do que foi ensinado, se você estava empenhado, tá? Então tem 70% que você provavelmente não pegou. Então veja de novo, isso é tremendo, é bênção, é uma característica de quem está interessado pela palavra. Amém? Vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 1, vamos começar do começo, tá? Nós não vamos ler a carta inteira, eu vou trazer pontos onde eu entendi mais e onde eu achei que daria para trazer para vocês e sem talvez ficar um pouco repetitivo num ponto ou outro. A carta não é repetitiva, mas eu acho que dá para a gente dar uns pulos, tá? Então, Tito 1, versículo 1, diz assim. Seguinte, estou usando versão NVI, tá? Contra os meus princípios, Mas o Fabiano me deu uma Bíblia NVI e eu li aqui, Tito, e gostei, tá?
Então, hoje estou usando NVI, Asaf, bota NVI aí para eles, porque eles gostam, tá? Mas a minha Almeida, revista atualizada, está aqui, porque se eu ver que está faltando alguma coisa, né, eu vou para lá. Tito 1 diz assim, Paulo, servo de Deus... Ah, que legal a Giovana mandando foto das cachorras. O Roberto perguntou, NVI sim, nova versão internacional. Quando a nova versão internacional saiu, irmãos, há 21 anos atrás, com ela vieram algumas informações muito negativas, né? E aí eu fiquei um pouco contaminado com isso, assim, sabe? Meio preocupado, né? Com alguns trechos faltantes, né? A NVI, na verdade, hoje, irmãos... Há quem diga que é uma das versões mais confiáveis, porque, se eu falar besteira aqui, um dia que eu pregar de novo, eu venho e arrumo tudo, tá? Porque ela foi bastante inspirada nos rolos do Mar Morto, que foram descobertos muito recentemente, acho que há uns 60, 70 anos atrás, isso é muito recente, né? Perto dos outros rolos. Então, há quem diga que ela é uma das traduções mais confiáveis, porque ela foi mais intocada do que as outras, né? Que possam, nessa de traduz para lá, traduz para cá, pode ter sido um pouquinho, não sei, né? Mas a NVI parece que foi mais inspirada aí nos rolos do Mar Morto, que eram documentos que um grupo de cristãos se isolou, foi viver nos desertos, assim, do Mar Morto, e colocou ali, guardou os escritos, né? Ali nessas meio das, não sei de onde é que era, de cavernas, pedras, alguma coisa assim, e isso foi descoberto no século passado, e aí agora, né, estão aí disponíveis para a gente. Então, isso mesmo, Frank, informação correta. Será que ele já está ligado? Então eu estou só, assim, respaldando para vocês que apesar de eu achar ela meio moderninha, gosto de uma tradução mais raiz, assim, na verdade, pelo que parece, ela é super confiável, tá? Vamos lá. Tito 1.1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Vou ler o 2 também, tá? Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então eu vou indo assim, vou ler 2, 3 versículos, explico o que eu entendi e assim a gente vai sendo edificado, eu creio, tá? Então aqui, ó, ele meio que repete uma coisa, que é fé e conhecimento, fé e conhecimento. Ele fala no começo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Aí a gente vai entendendo o conjunto dessa frase, a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Nós já vamos vendo assim todo um processo que precisa ocorrer mediante a nossa entrega ali, né, de crença, de fé. Eu creio em Deus, creio na obra de Cristo, então eu tenho fé, eu vou precisar ser conduzido ao conhecimento, que esse conhecimento da palavra me conduz à piedade. Então, é um conjunto de coisas que precisa acontecer, né? Então, eu tenho fé, eu conheço e eu sou conduzido para a piedade. O que é piedade? Piedade, assim, traduzindo de um jeito mais fácil, é o temor ao Senhor, né? Ter uma vida piedosa de reverência a Deus, né? Essa palavra reverência, irmãos, é uma palavra muito completa, a gente precisa entender bem ela. Reverência é ter esse amor respeitoso, esse temor ao Senhor, né? Na verdade, essa palavra, para a gente, é mais conhecida aí no mundo, o inverso dela, que é irreverente. A gente vê, não sei o que, tem uma conduta irreverente, um humor irreverente, isso é soado para nós como algo positivo, né? Porque é algo descontraído, algo, sei lá, criativo, sem compromisso com nada, fala o que pensa. Então, essa irreverência, para nós, quando a gente vai ver um programa de televisão, é tratado como algo bom, mas na verdade nós precisamos, na nossa conduta, sermos reverentes a Deus. Então, a piedade, ela comunica isso, uma reverência ao Senhor, uma vida de temor, tá? Então, se eu tenho fé, se eu conheço a verdade, isso vai me conduzir à piedade, tá? Vou continuando. A fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Então, essa fé que me conduziu à piedade, ela também se fundamenta na esperança da vida eterna. Então, é sempre esse conjunto de coisas junto,
conjunto, meu Deus do céu, mas essas várias informações juntas, né? Eu tenho fé, eu adquiro conhecimento, eu tenho uma vida piedosa e eu vivo na esperança da vida eterna. Tudo isso tem que estar agarrado com a gente, nós temos que estar esperando a vida eterna. Aqui está a perseverança da vida eterna? Não, está a esperança, mas tanto uma palavra quanto outra, elas comunicam a mesma coisa. A perseverança tem a ver com continuar esperando o Senhor, a vinda do Senhor ou a vida eterna. Então, nós não vivemos aqui somente para ter a vida ajustada, para ter uma qualidade de vida 500% melhor, que realmente é, né, ter bons filhos, boa família, enfim. Nós vivemos aqui na esperança da vida eterna. Então, é claro que hoje nós somos super abençoados, né? Eu creio que sim, que você é super abençoado quando teme ao Senhor, mas nós estamos aqui na esperança da vida eterna, não acaba aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, queria falar isso para vocês. Essa carta, ela é um pouco invertida das outras. O apóstolo Paulo, de uma forma geral, sempre chega falando assim, como é que eu posso falar, explicando para vocês? Falando em termos mais teológicos, ele começa falando quem é Jesus, o que Jesus fez, o que aquilo nos garante, para onde aquilo nos leva, o que é a graça e por aí vai. Depois que ele explicou ele fez essa argumentação mais robusta sobre questões teológicas, ele começa na vida prática. Mulheres, façam isso, homens, façam aquilo, né? Casais, façam isso, filhos, pais, patrões. E aqui ele começa meio de trás para frente, ele já começa dando conselho. Isso é bem tremendo, irmãos, que já chega para a gente assim, com o alimento muito mastigado, assim, sabe? Isso é bem tremendo. Seguinte, ô João, querido, eu tenho um cunhado vendo a gente, que bênção. Glória a Deus, João, pela tua vida aí. Vamos nessa. Estamos estudando Tito, não sei se tu pegou o começo. Assim, ó, no versículo 5, vai deixar claro sobre esse negócio de Creta e o que é que Tito já tinha que fazer logo de início, tá? Tito, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos do 5, deixa eu ver aqui, até o 9, tá? Vamos ler aí 5 versículos agora, depois eu explico. Tito 1, versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, aqui tem 500 informações em 5 versículos, tá? Eu vou mastigar um pouco aqui com vocês. Ele está falando aqui sobre uma coisa que Tito teria que fazer, que seria nomear presbíteros, escolher presbíteros. Por quê? A cidade de Creta precisava de uma igreja forte, com presbíteros ajustados na obra de Deus, né? Era uma cidade, irmãos, muito afetada pela mentira, né? Os crentes aqui, eles tinham muito daquilo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Era uma cidade portuária e, como toda cidade portuária, ela apresenta muitos problemas de imoralidade. E aqui, nesse caso, desse entra e sai, ela é completamente portuária. Se você for ver ali a ilha de Creta, no Mediterrâneo, abaixo da Grécia, assim, né? Inclusive, Creta pertence à Grécia. Ela é uma ilha, claro, né? Toda rodeada de água ali. É porto por tudo quanto é canto, gente passando ali do Mediterrâneo para possivelmente depois, né, no futuro aí o Atlântico. Então, é aquela terra de ninguém, sabe? Se passa por ali, não se sabe o que se fez e está tudo bem, né? Cidade meio
cidade portuária sempre tem essa questão. E aí, irmão, se detectava uma prática comum nos cretenses, que era a mentira. Até tinha um ditado de um historiador na época que falou, não me lembro como é que ele falava, mas tipo, o cara mentia como um cretense, alguma coisa assim, tá? Então, tinha algo assim, igual o Corinto tinha, o cara se corintianizou, né? Ou seja, se jogou na vida mesmo, assim, se perdeu, né? Então, alguma coisa tinha em Creta relacionado à mentira. Então, ele precisava colocar isso às claras e dizer, se vocês forem chamar alguém para ser presbítero, precisa que o que ele fale corresponda com as coisas que ele vive, né? E aqui eu queria abrir um pouco mais esse leque e trazer essa mensagem para todos nós, não somente para o presbítero. Todos nós, se aplicarmos esse conselho aqui, que é inicialmente indicado para o presbítero, vamos ter sucesso na vida, vamos ter felicidade, vamos ter bons frutos, né? E aqui vai falando passo a passo. Eu já procurei isso, Asaf, a fonte da palavra cretino, né? E não tem a ver com isso. Até eu acabei de esquecer o que significa cretino, mas é outra fonte, eu esqueci mesmo. Até tentei ver se cavava, né? Para trazer cretino para os creta, mas não, né? Não tem a ver. Vem de outro lugar, tá? Cretivo, uma coisa assim que se fala de quem era cretense e mentiroso. Mas, enfim, não é tão importante. Aí aqui, irmãos, ele está falando das características do presbítero ou de todos nós. O que nós podemos ser, não ser, primeiro ele fala assim, e depois o que nós devemos ser, né? Então, ele fala irrepreensível 2 vezes. Eu vou explicar para vocês o que seria isso, tá? Dentro do que estudei, e a gente vai lá. Versículo 6, tá? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, tá? Vírgula. Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Tá, vou parar aí. Então, ele está falando de irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes. Pode ser 2 coisas. Crentes que não sejam insubordinados e nem acusados de libertinagem, ou tenha filhos crentes, vírgula, que não tenha vírgula, né? Então eu não sei se ele está dizendo, se ele tiver filhos crentes, que a conduta dele seja ajustada, ou se o filho dele precisa ser crente com a conduta ajustada, né? Então, assim, é um tema muito difícil de abordar, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa super abençoada, onde os filhos não são crentes, e essa pessoa é um líder de uma igreja, ou um líder de algum ministério, né? A trajetória dele, assim, a gente olha, é uma bênção. Mas os filhos fizeram outras escolhas. Então, sobre isso, eu não sei falar, porque não consegui achar assim um fundamento para explicar. O que eu sei falar é, se o cara é esposo de uma só mulher, é irrepreensível, tem os filhos crentes que são subordinados, que não são acusados de libertinagem, pode confiar nesse cara. Pode confiar que ele é um líder que, pelo menos, a casa dele ele sabe cuidar. Então, se você tem líderes assim, presbíteros assim, aí eu falo no geral, que muitas pessoas podem ver esse vídeo depois, né? É meio caminho andado. Não, meu líder, irmão, ele não é dado ao vinho, nós vamos ver ali. Ele é esposo de uma só mulher, ele é irrepreensível, os filhos dele são um exemplo. Glória a Deus, irmãos, né? Glória a Deus. Se você tem um líder assim, levanta a mão para o céu, porque isso hoje meu Deus, é raríssimo, né? Então aqui ele está instruindo que seja assim. Não estou dizendo que o cara que não tem um filho crente não é bênção. Isso aí é um outro papo. É difícil falar de tudo, né? Mas estou falando do que está colocado aqui na palavra. A palavra irrepreensível. A gente pensa, meu Deus, quem nessa vida é irrepreensível, né? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Tá. É besteira. Até não é tanta besteira assim. Quem que é irrepreensível? Meu Deus, quem é o cara perfeito? É só Jesus Cristo que é perfeito, né? Realmente. Quem é irrepreensível na sua essência, né? Mas aqui ele explica o que é irrepreensível e eu também vou dar uma explicaçãozinha aqui depois. Ele fala assim, versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. 2 pontos.
tá? Presta atenção, ele vai explicar o que é. Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então ele está dizendo quem que é essa pessoa irrepreensível. E eu vou acrescentar aqui, dizendo que seria alguém que não está com pendengas, não tem pontas soltas para arrumar. Né? Se acontece uma coisa na vida dele, porque todo mundo peca, todo mundo erra, já diria aquela música, né? Todo mundo passa por problemas, ele vai lá e arruma, né? Ele vai lá e pede perdão, ele vai lá e conversa, ele vai lá e ajusta, né? Então ele tem uma conduta ajustada, não quer dizer que ele não pecou ou nunca mais vai pecar na vida, não é isso. Mas tu olha para ele, peraí, ele passou por problemas, mas ele foi lá e arrumou, né? Então é isso, alguém de quem não tenha... do que se falar, eu tinha notado isso, mas era em outro caderno, tá? Mas alguém que está com as coisas em dia, é isso, né? É igual a nossa vida financeira, eu vou dever um dia na vida, vou, né? Mas atualmente está em dia, né? Mas minha própria conta de luz, eu vou ficar lá gastando e só vou pagar depois, né? Então, mas quando chegar o dia de pagar, eu pago. Então, ele está com as contas em dia. Amém? Então, irrepreensível é mais ou menos isso, e isso aqui que a palavra explicou, né? Não briguento, não dado ao vinho, e o que nós já lemos, tá? Daí fala assim, o que ele deve ser? Ao contrário, né? Ao contrário disso. É preciso que ele seja... Porque não adianta só não fazer as coisas erradas, tem que fazer as coisas certas também, né? Então, o que o cara tem que ser, o presbítero? Ele precisa que ele seja hospitaleiro, ou seja, ele recebe as pessoas na casa dele. Não tem outra tradução para hospitaleiro, irmãos, tá? Ele recebe, ele acolhe as pessoas na casa dele, é isso. Não é recebe, é acolhe, tá? Não é que ele fica dando festinha. Ele acolhe pessoas, tá? Ele recebe pessoas na casa dele. Então a casa dele vira um pronto-socorro se precisar. Amém? Então ele é hospitaleiro, ele é amigo do bem, é sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Já vamos chegar lá. E de refutar os que se opõem a ela. Então ele está dando aqui várias características que resultam numa pessoa equilibrada. Nós vamos falar disso algumas vezes hoje. E eu estou começando a ficar preocupado. Porque é 9 horas e eu não saí nem do começo, né? De repente... Que é, Asaf? Não entendi, Asaf. Tá, são palavras do Asaf, tá? A gente fala um monte, não sai do lugar, acaba o horário e fica lá atrás, tá? Mas é o que eu sinto também, tá? Então, assim, ó, se não der, eu vou pedir para o Roberto, permissão para ele, se eu não conseguisse, eu poderia continuar na quarta que vem, tá? Mas se ele não der permissão, a gente faz o que deu e glória a Deus, é muito ensinamento, tá? Então, assim, aqui, nós vamos ver muito isso hoje, sobre equilíbrio, né? A gente às vezes não trata muito desse termo na igreja, porque ele é muito usado em outros âmbitos também. O cara que faz yoga fala de equilíbrio, o cara que é coach fala de equilíbrio, o cara que, não sei, tem uma vida zen fala de equilíbrio. Mas a bem da verdade é que muitos trechos da Bíblia falam para a gente ser ponderado nas coisas, para a gente ser, como diz aqui, ter domínio próprio, sensato, justo, é a pessoa que tem equilíbrio. Qual é o símbolo da justiça hoje para nós? É uma balança, né? A pessoa que equilibra as coisas. Opa, peraí, vamos ver os dois lados. O que aconteceu aí, né? Então, isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa ter na vida. Amém? Continuando, nós vamos para... vou falar da sã doutrina. Nós vamos ver isso algumas vezes. Eu não estou nem olhando meu caderno, porque eu meio que sabia já que eu tinha que falar assim. Tá. A sã doutrina. Irmãos, toda a comunidade cristã tem que ter uma doutrina. Infelizmente, esse termo ficou meio deturpado, porque se entendeu de um tempo, enfim, no século passado, que doutrina tinha a ver com condutas externas que a igreja tinha. Por exemplo, o uso de roupa e cabelo comprido, né? A tua igreja é uma igreja de doutrina. Criou-se esse termo ruim, né? Para identificar se as mulheres tinham que usar saia comprida e cabelo comprido, e se os homens tinham que usar calça comprida e camisa de manga comprida. Então, e não podia usar barba, né? Então, ficou-se
essa questão, né? Tua igreja é igreja de doutrina? É de doutrina, irmão. Glória a Deus, tem que ter doutrina, porque senão nós estamos ralados, né? Isso aqui é a doutrina, inclusive essa é a sã doutrina. E é disso que ele tanto fala. Ele vai falar de sã doutrina, de fé saudável, alguma coisa assim ali na frente. Então, amém. Roberto me deu ok. Se eu não terminar hoje, termino quarto que vem. Então, assim, a minha doutrina, ou seja, o aprendizado que eu tenho na palavra tem que ser são. O que seria isso, irmãos? São é alguém que foi curado, e agora ele é são. É o mesmo termo usado quando Jesus curava as pessoas, né? Não via, agora vejo, estou são, né? Então, alguém que foi curado, aquela doutrina que está limpa de enfermidade, está limpa de sujeira, é isso. Então, sem mácula, sem mancha, né? Então, quando eu vou estudar a palavra, eu não posso ir contaminado com as coisas do mundo, eu já tenho que ir de coração aberto para ver o que a Bíblia está querendo de mim, né? Senão eu já vou querendo achar as coisas e aí pouca coisa mudo, né? Quando mudo, amém? Voltando, nós vamos pular para o versículo 13, tá? Tito 1, 13, diz assim: tal testemunho é verdadeiro. Eu vou explicar o que aconteceu aqui nesse meio depois, tá? Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, sadio na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, toda a mente, como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Ou seja, ele esculhambou aqui, né? De quem que ele está falando? De líderes que estavam se introduzindo na igreja cretense, e aí querendo fazer aquela mistura que nós já vimos aqui em outras vezes, né? Dos judaizantes querendo colocar obstáculos para os novos cristãos, de que eles deveriam não somente se circuncidar, mas guardar sábado e várias outras coisas, práticas judaicas ainda, sendo que agora a igreja cristã estava sendo, a igreja apostólica, né, estava sendo estabelecida, e Cristo veio trazendo para nós esse tempo da graça, esse tempo onde nós poderíamos estar sendo agraciados pela graça. Meu Deus, ficou estranho isso, né? Mas, enfim, obter a salvação mediante a graça e não mediante a várias coisas que eu precisava cumprir, né? Então, irmãos, de tanto eles perturbar, de tanto eles encher o saco, as pessoas tinham que se submeter não somente ao judaísmo, mas a todo o livro de regras dos judaizantes, porque as 620 e poucas leis do Pentateuco, né, não eram suficientes, né? 600 e pouco, tá? Não sei quantas são. Então tinha que ter mais um livro de regras, né? Irmãos, o que é isso, né? E aí mais ou menos a gente vê isso hoje, quando vai na igreja, né? E tem ali umas 580 regras, né? Não estou falando da nossa, graças a Deus, né? Mas a igreja atualmente teve, acho que passou um pouco mais por isso, né? Hoje em dia não está tanto. Mas além do que a Bíblia dizia, tinha mais um monte de coisa, né? Irmãos, a gente aqui tem essa preocupação de nos apegarmos ao que a palavra fala. Se hoje na nossa cultura tem, por exemplo, um conselho que é bom, a gente aplica, né? Vou citar um exemplo aqui, tá? Nem sei porque que eu estou entrando nisso, mas vou citar. Nós temos aqui uma conduta, por exemplo, de colocar uma idade para a pessoa começar a namorar. Eu sei que de vez em quando a gente fala isso, mas é porque é uma coisa bem palpável, assim. Por quê? Está escrito na Bíblia que o carinha namora com 18 anos? Não. Que a menina namora com 17 anos? Não. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia um monte de coisa, irmão, né? Mas a gente vai vendo aquilo que é coerente para a nossa realidade, nossa cultura hoje. Então, o que a gente pensa? Opa, peraí, com 18 anos o rapaz já tem para ter uma certa maturidade, já é para estar trabalhando, para pagar o cachorro quente da namorada que ele vai levar, né? Para comer o cachorro quente, ou uma coisa mais saudável, enfim, né? A menina também já tem uma maturidade, inclusive até mais que o menino, provavelmente, que a menina amadurece mais cedo, né? Então, já é um casal um pouco mais maduro mesmo, e aí pode, sim, pensar, quem sabe, em poucos anos já se casar. Então, é um conselho nosso aqui, no sentido de
enfim, trazer saúde para os membros da igreja. Mas, irmãos, a doutrina que está falando aqui é a palavra, né? Aquilo que a gente realmente precisa se apegar, tá? Então, estava vindo essa gente com 500 e muitas regras, daí Paulo disse, gente, eles estão pregando, mas eles não vivem isso. É aquela lei que é bom para vocês, mas eles mesmos não agem de acordo com o que eles falam, né? E porque aqui diz no 16, ó, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Ou seja, eles têm uma boa pregação, mas a vida deles não corresponde com o que eles pregam. Aí, irmãos, essa pessoa é reprovada para toda boa obra. Ela não serve para fazer a obra, porque por fora ela é uma coisa, mas quem vê ela no dia a dia, quem trabalha com ela, enxerga outra coisa. Aí não dá. Entendeu? Então, é por isso que a gente bate tanto em cima disso, né? Que a gente prega com atitude. Claro, tem que pregar com palavra também, lógico. Mas o conjunto das duas coisas. Eu falo, eu vivo, né? Não adianta só falar. E, infelizmente, também não adianta só viver, tem que pregar também, né? Mas, irmãos, é disso que ele está falando aqui. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu, no fim, estou indo meio rápido, mas porque agora que eu terminei o capítulo 1, né? Então... eu acho que dá para entender. Dá. Capítulo 2, versículo 1. Você, porém, preste atenção agora, irmãos. Agora é muito didático, muito dinâmico também. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, né? Não qualquer doutrina, a doutrina saudável da palavra, né? Limpa. Presta atenção, conselho para Tito, gurizão, né? Se não gurizão, vamos dizer assim, a idade do Gilvandro, que está aqui, que o Gilvandro tem aqui uns 35, acho. Sim, ele fala que tem 20 e pouco, mas é mentira. Ele chegou aqui com 28, já está aqui 8 anos. Então, mentira, o Tito devia ter uns 20 e poucos anos, eu acho, tá? Menos de 30 anos, pelo que acho que seja. Então ele está dizendo assim, ó, Tito, tá? Versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, né? Dignos de respeito, sensatos e sadios, de novo, na fé, no amor e na perseverança. Então agora, irmãos, ele vai começar uns conselhos e vai dar assim aí para os velhos, para os novos, para as velhas, para as novas, para os jovens. Então, você aí se enquadre naquilo que você acha que você é, né? Eu acho que eu sou velho, então eu vou receber esse conselho, né? Eu acho que eu sou novo, sou jovem, como eu me acho, né? Porque eu tenho a idade do Gilvandro, irmãos. Ele vem jovens, né? Então eu só não venho porque eu não quero, né? Mas eu poderia estar vindo jovens frouxo, né? Então, assim, eu sou jovem. Quando chegar no jovem aqui, eu vou absorver. Mas aqui está falando para os homens mais velhos, né? E é tremendo isso, se a gente parar e analisar, irmãos, está dizendo para um rapaz de 30 anos, vamos botar 30 anos, tá? Aconselhar os homens mais velhos. Então, Tito já tem que ter coragem, né? Porque ele vai chegar no homem mais velho. O homem mais velho pode dizer assim, ó, quem é tu, seu frangote, para ficar querendo me dar conselho, né? Isso já é uma coisa, né? Então ele já tem que ter coragem para chegar lá. O homem mais velho tem que ter a humildade para receber conselhos do frangote, né? E aí, irmãos, e ainda assim, isso que Tito teria que fazer seria assim, ó, impulsionar o que aquele senhor de idade já é. Aproveitar a experiência que ele já tem. Nós vamos ver isso bem claramente quando ele aconselha as mulheres mais velhas, tá? Mas aqui também, ele está falando para eles serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então ele está basicamente dando instruções bíblicas da sã doutrina, mas que facilmente esses homens mais velhos poderiam aproveitar a sua sabedoria de vida para ser sensato, para ser maduro na fé, para ser moderado, né? Porque ele já passou por várias coisas, ele sabe, já teve altos e baixos, ele sabe o que é ser moderado, as coisas que ele fez, que ele foi lento demais, as coisas que ele fez, que ele foi rápido demais, e aí ele vai aprendendo a ter moderação e equilíbrio, aquele negócio que eu falei para vocês no começo, né? Então, irmãos, ele está meio com a missão de impulsionar os homens mais velhos a serem uma bênção para a igreja, né? E não ficar ali quietinho no lugar deles. Não, né? Nós vamos ver isso bem claro também quando eles falam com as mulheres mais velhas.
Então, Tito tinha que ter essa coragem de chegar nele, tinha que ter a humildade de receber. Isso fala muito com a gente hoje. Quando o Senhor me chama, eu que sou jovem, a falar com um homem mais velho, eu já fico assim, meu Deus, o que o irmão vai pensar de mim? Né? Vai pensar, o que esse folgado aí veio falar comigo, né? Enfim, agora, quando eu vou falar com um rapaz mais novo, eu já fico um pouco mais à vontade. Eu creio que ele vai me escutar mais, assim, né? E às vezes dá tudo certo, né? Às vezes o senhor de idade recebe muito bem, o rapaz mais novo nem dá bola, né? Então é complicado dizer. Mas a gente fica, a verdade é essa. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu falo, né? Então você que é mais jovem, vai e fala, porque se o Senhor está colocando para tu falar, vai e fala. E você que é mais velho, recebe o conselho. Provavelmente seja Deus conduzindo aquela pessoa para te ensinar uma coisa que mesmo com toda a sua experiência você não aprendeu, né? Por que não pode aprender sendo mais velho, né? A gente está em constante aprendizado. Amém? Então aqui ele, terminando o versículo, ele fala, sensatos e sadios na fé. Ou seja, a pessoa mais velha tem que ter a fé sadia, em dia, né? Em dia, né? E sadia também. Ele precisa estar ajustado na fé. Não é só empurrando com a barriga como dá. Não. Ah, mas eu não estou tão sadio assim na minha saúde. Mas na fé pode estar. Amém? Aí, sadios na fé, vírgula, no amor e na perseverança. É bem tremendo isso. A fé fala da fé em quem? A fé em Deus, em Cristo, né? O amor, irmãos, o amor diretamente está ligado com a convivência de uns com os outros, né? A palavra mesmo diz, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas odeia seu irmão que vê, é mentiroso, né? Então, se eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão também. Então, esse amor aqui, para ficar bem palpável para vocês, pensem uns com os outros, porque amar a Deus é molezinha, né? Porque Deus é maravilhoso, é perfeito, né? Ele é tremendo com a gente. Agora, o irmão, né? O parente, o filho, o pai, o cunhado, às vezes não é aquela bola toda, né? Mas nós precisamos amar. Então, a fé em Cristo, o amor uns para com os outros e a perseverança ou a esperança na vida eterna. Então, o homem mais velho precisa ter essas características: fé em Cristo, amor uns pelos outros, pelo outro e por Cristo também, lógico, né? E também a esperança na vida eterna, ou a perseverança, ou seja, alguém que não arreda o pé, né? Eu não jogo a toalha, eu fico aqui até a primeira coisa acontecer, ou o Senhor me levar, ou Ele mesmo voltar, né? Então, eu tenho a minha perseverança no Senhor, a minha esperança na vida eterna. Amém? Então, isso tudo foram conselhos para os homens mais velhos, tá? Falei para vocês que era uma carta muito prática, e é mesmo. 9:13. O que eu faço da vida, meu Deus? O que, Senhor? O que? O que, Senhor? Eu vou mais um pouco, porque agora eu tenho que falar para as mulheres mais velhas, porque daí os homens mais velhos vão pensar, pô, e as mulheres mais velhas, né? Só pegou para o meu lado? Não, calma. Versículo 3. Semelhantemente, ou seja, parecido com isso, da mesma forma, ensine Tito, 30 anos, né, gurizão, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Aquela palavra que eu falei para vocês que a gente não usa, a gente só usa irreverente, né? Aí no mundão, né? Serem reverentes na sua maneira de viver, ou seja, a vida dela, a conduta dela mostra reverência, mostra que ela tem o quê? Piedade, temor no Senhor, tá? É estranho Paulo aconselhar um cara a fazer isso com as senhoras mais velhas? Mas está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia há 2000 anos, né? Sempre teve na Bíblia. Então, é um conselho que está aqui há muito tempo, né? Então, hoje, irmãos, a gente pensa, tá, mas Senhor, tu estás me orientando, né? Vamos supor que você é um líder aí da sua igreja. Tu estás me orientando, Senhor, a fazer isso? Quem sabe esteja, né? Ah, mas não seria para outra pessoa fazer? Quem sabe não? Aqui Deus mandou Tito falar com as mulheres mais velhas. Ele não pediu para Tito falar com uma mulher para falar com as mulheres mais velhas, né? Ele disse que ele mesmo aconselhasse as mulheres mais velhas. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, espero que tenha acontecido, né? Versículo 3, de novo. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes. Preste atenção, irmãos, na sua maneira de viver, a não ser
olha só, a não ser caluniadoras, tem a ver com aquela circunstância de Creta, né? Mas pode ser que tenha a ver com hoje em dia também. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Vamos ver isso em alguns pontos. Já vimos no presbítero, vimos agora nas senhoras mais velhas. Provavelmente era um problema de lá também, né? E aí o muito vinho para nós hoje, irmão, sempre que a Bíblia fala de muito vinho, para nós se aplica hoje a bebida alcoólica, né? Ah, mas a gente aqui não bebe vinho, só bebe cerveja e, enfim, gin, né? Que agora o gin está na moda. É disso que a Bíblia está falando, querido. Não bebe vinho, nem gin, nem cerveja, entende? Está falando de bebida alcoólica, para você não se embriagar, tá? Então, que elas não sejam escravizadas a muito vinho. Esse é o conselho bíblico, ou seja, escravizadas a muita bebida alcoólica. Não tinha gin no período apostólico, tá? Mas a ser, daí ele falou que o que ela não deve ser? Não deve ser caluniadora, deve ser fofoqueira, deve estar falando mal dos outros, levantar falso testemunho, não deve ser dada muito vinho, mas eu vou dizer o que ela tem que ser, ó, mas a serem capazes de ensinar. Olha, coisa tremenda. Por que ele está falando isso? Porque Paulo sabe que a mulher mais velha é capaz de ensinar, tá? Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, o que elas vão fazer? Poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, já falo sobre, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, eu acho que na Almeida Revista Atualizada está a serem boas donas de casa. É por isso que eu gosto dessa daqui, ó. A minha velhinha aqui, né? A serem boas donas de casa. Tenho certeza que é isso. Eu vou ler de novo para ver se não estou falando besteira. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Enfim, então pega o que te comunica melhor, tá? Boas donas de casa e, como está aqui, ocupadas em casa. Irmãos, ele está dizendo para a mulher que Tito deve falar com a mulher mais velha, que ela tem o que ensinar para as mulheres mais novas. Então aí vamos lá, em todas as questões, todos os pontos. Então Tito tem que ter coragem para falar com a mulher mais velha, tomara que tenha tido. A mulher mais velha tem que ter coragem para falar com a mais nova, né? Não precisa ter tanta coragem assim, porque em tese a própria experiência dela já dá uma autoridade, né? Mas a mulher mais nova tem que ter a humildade de receber o conselho da mais velha. A naba é essa, que às vezes uma jovem acha que sabe tudo, que isso aí tudo é coisa dos antigos, que agora já se descobriu um monte de coisa mais moderna, que isso é coisa de velho, né? E muitas vezes, irmão, aquele negócio lá de velho dá mais certo do que essas modinhas que vão aparecendo. E aí eu falo até no trato com as crianças, né? A gente percebia assim que antigamente, vou falar uma coisa boba aqui, quem sabe, mas a criança parece que ficava mais empacotadinha, sabe? Um nenenzinho ali, eles deixavam a criança mais enroladinha e tal. Não sei porquê, não sei se aquilo de algum jeito correspondia mais ou menos como ela estava dentro da barriga, né? Mais revestida, mais cuidada. Hoje em dia a criança já é jogada assim de qualquer jeito e já faz tudo com a criança, né? Então eu não sei, talvez as coisas tenham mudado, né? Modernizado, mas muitos daqueles conselhos, irmãos, são muito válidos para hoje. Então a mulher mais nova também tem que ter a humildade para receber o conselho da mais velha. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela fala com todo mundo, né? Ela baixa a nossa bola. E quando a gente está com a bola baixa, os relacionamentos se ajustam. Quando a gente joga as armas no chão, os relacionamentos se ajustam. A gente pensa, opa, peraí, eu não devo estar de todo correto e o meu amigo, meu companheiro aqui deve estar todo errado, né? Pode ser que ele tenha um ponto de vista dele que não é tão ruim assim. Pode ser que eu esteja errando, porque as outras vezes que eu achei que eu estava certo, que eu estava errado, não, deixa eu refazer. As outras vezes que eu estive errado, até eu entender que eu estava errado, eu também achei que estava certo, né? Então o meu histórico não é aquela coisa toda também. Eu não sou tão bonzão assim como eu acho que sou, né? Então, quando a gente aprende a dar conselho, a ouvir conselho, a ser manso, equilibrado, viver a sã doutrina, as coisas melhoram, os relacionamentos se ajustam, tanto de marido e mulher, pai e filho, vizinho e vizinha, sei lá, mais nova com mais velha, sogra e nora, né? E vice-versa. Então,
tudo vai melhorando, porque é o Espírito Santo, irmãos, que faz a gente ser regenerado, como vai dizer aqui. Eu acho que eu vou ter que parar, que é 9h20, só vou dar mais uma concluída aqui e continuamos na quarta. Mas, irmãos, é o Espírito Santo que nos regenerou, até vamos falar bem disso na próxima quarta. O que quer dizer isso? Ele nos recriou, né? Regenerar, ele gerou de novo, né? Nós vamos falar do lavar regenerador. Mas aí o lavar, irmãos, às vezes toma conta da nossa cabeça e a gente acha que a gente precisa só de um banho. Mas não, irmão, precisa ser regenerado, né? E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos... Eu lembrei da passagem do oleiro lá, né? Que eu nunca sei se é Jeremias ou se é Jeremias, né? Que o oleiro, né? Que é Jeremias, que o Senhor dava visões para Jeremias, levava ele em tais lugares para entender através de uma figura, né? Sei porque acabei de ler Jeremias e a minha equipe está em Lucas. Massa. E aí, irmãos, Jeremias, ele era levado para os lugares para entender as coisas, né? O Senhor levou ele na casa do oleiro e quebrou o vaso e teve que fazer tudo de novo, irmãos, né? Uma coisa assim. E aí é como a gente tem que acontecer com a gente, né? Essa palavra tem certeza que já te cortou de algum jeito, que de alguma forma já falou contigo, né? Já te confrontou. Então é isso mesmo, é se regenerar pelo Espírito Santo. Então, irmãos, vou parar por aqui, né? Os conselhos são muitos, a gente vai vir aí com as mulheres mais novas, a gente vai vir com os jovens, vai vir com todo o capítulo 3, que é bem robusto teologicamente, assim. Então vai ficar para o próximo dia, mas eu espero que vocês, né, estejam aí de coração aberto para aprender, porque tudo isso, irmãos, se aplica muito na nossa igreja hoje, aliás, na igreja hoje, não na nossa, né? Eu digo assim, na igreja moderna, na igreja da atualidade. Tudo isso precisa ser aplicado, porque toda igreja, irmãos, é relacionamento, né? Por maior que a igreja seja. Por exemplo, que você também numa igreja de 5.000 membros, para mim isso é bastante, tá? Nossa igreja tem 100 membros, tem mais, mas de uma forma geral, assim, eu vou botar 100 pessoas. A gente sabe o nome de todo mundo, se conhece, sabe se está bem, se não está bem, né, de uma forma geral. Mas pode ser que a sua igreja seja muito grande, né? E aí você não conhece todo mundo pelo nome, lógico. Mas tem ali um grupo que você se relaciona mais, quem sabe a sua célula, seu grupo caseiro, seu pequeno grupo, né? E aí, irmãos, é relacionamento. E posso falar mais ainda, é família, né? E essa família aí é igual a todas as outras famílias que você conhece no mundo. Um grupo de pessoas com problemas complicadas que precisa se relacionar. Ou a sua família é assim aquela da propaganda da margarina. Não é, nem aquela da propaganda da margarina. Eles estão só passeando na praia batendo foto. Isso ali é fácil fazer. Agora vai resolver um problema, quando não tem dinheiro, quando precisa de uma coisa. É pepino, né? Então família é um grupo de pessoas com problemas precisando conviver, né? E a igreja é isso também, por isso que a gente vai, né, se ajustando daqui, se ajustando de lá. Eu estou aqui, irmãos, dia 16 de novembro, eu confundo o dia da minha chegada com o dia que eu aceitei a Jesus, né? Mas dia 17 de novembro, aniversário da Carol, lembro bem disso, que foi o primeiro dia que fui na igreja. Ela falou um dia para mim. Eu estou aqui há 21 anos, né? É claro que ocorreram coisas que eu discordei, que discordaram de mim, né? É óbvio, né? Porque a gente está se relacionando. Então, muitas vezes, tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, irmãos, tem que ser aplicado. Tem que ouvir o conselho, tem que dar conselho, tem que ter ação doutrina, tem que ter equilíbrio, tem que ser sensato, tem que estar sóbrio. Amém, queridos? Então, glória a Deus, eu espero que vocês tenham aprendido, absorvido, né? E quarta que vem a gente continua e vai ser uma bênção com certeza. Porque é a palavra, não porque é eu, porque é o Leandro, é porque é a palavra, irmãos. Né? O que o Leandro está cantando é a palavra, né? E aí vou mencionar aqui o Gilvando e a Asa também, que eles podem se sentir excluídos, né? É a equipe técnica, né? Glória a Deus, irmãos, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Até